Olá pessoal, boa noite, estamos aqui para a nossa segunda aula. Boa noite, Marco Antônio, tudo tranquilo? Tudo jóia. Como foi a semana de vocês aí? Só gestão de projetos, já conseguindo projetar toda a vida de vocês ou não? Tá tudo organizado. Será? A minha não tá não, a minha tá mais bagunçada do que nós tudinho juntos. Pois então. Bom, então a gente vai ver hoje a respeito do ciclo de vida de projetos, não é isso? A gente vai ver como que ele se comporta referente à vida dele, porque na aula passada, se eu não me engano, a gente viu que projeto é algo que tem um fim. Início e fim. Tudo que tem início e fim está relacionado com a vida e ele vai ter um ciclo de vida, não é isso, Marco? Isso, até uma das definições que nós vimos citava que é um esforço temporário. Isso temporário, mesmo. então tem um prazo para iniciar, um período, início e um fim pré-estabelecido para dar andamento ao projeto, a realização das ações para chegar a um objetivo específico. Isso mesmo. Bom, então antes da gente entrar no ciclo de vida aí, da gente ver essa questão temporária, mais uma vez falando, a gente está no chat aqui da disciplina, a gente está vendo que não tem ninguém, não sei se é porque o pessoal está chegando agora ou não, mas ainda não tem ninguém. Esperamos vocês aqui para tirarem as dúvidas, não é isso, Marco? Isso aí. Bom, antes da gente ver o que é um ciclo de vida de projeto, o que compõe o ciclo de vida de um projeto, a gente vai ver o que a gente viu na aula passada, tentar fazer um resumozinho, correto? Então vamos ver aí no nosso slide o que a gente tem. A gente definiu projetos, não é isso, Marco? Isso, que até... Alguém lembra o que é a definição de projetos? Será que alguém lembra? Então vamos passar aí no fórum. Ah, não tem ninguém ainda. Beleza. Gerência de projeto é o quê? Eu falei de algumas características básicas, né? Início e fim. Projeto é único, sempre é um projeto único. E tem como resultado um produto ou um serviço, não é isso, Marco? Exatamente. O que a gente pode adicionar mais aí que a gente viu na aula passada? A importância dos projetos. Isso, que as organizações hoje em dia estão se organizando, virando organizações orientadas a projeto. Por isso a importância da disciplina, para que nós possamos ter uma base para conseguir se adequar, se incluir em equipes que vão trabalhar desse modo, orientados a projetos. Um dos focos também que nós vimos na aula anterior é que o projeto ele proporciona um controle geral de tudo que está relacionado ao projeto, que está relacionado ao investimento da organização em cima de um desenvolvimento de um produto. Por exemplo, qualquer relatório, ação, informação necessária para tomar uma decisão, ela é disponível a todo momento para quem precisa da informação. A informação sempre documentada, tudo está disponível, tudo é transparente, não existe o disse-me-disse, está tudo documentado. Olha, é isso que é para fazer, esse é o seu prazo. Você pode se organizar para cumprir tudo isso. Isso mesmo. E além disso tudo que a gente viu também na aula passada a importância do professor Marco Antônio. A gente viu a importância do gerente de projetos, Isso, que no caso da disciplina é o Marco, não é isso? Isso, tentando comprar o computador para minha esposa. Ah, é verdade. Então a gente tem a importância que a gente pode observar no gerente de projetos é o quê, pessoal? Ele é a pessoa que vai centralizar todas as atividades, ele é quem vai tomar as decisões, ele é que vai reunir a equipe, ele que vai motivar a equipe, que vai ser o líder daquela equipe ali. Ele que vai fazer com que a equipe trabalhe em prol de obter o resultado, que é o produto ou o serviço que a gente vai ter ao final do projeto. E vimos também que ele é o responsável por paralisar o projeto no momento que ele achar que o projeto não tem mais viabilidade, seja por algo externo ou algo interno que deu errado em relação ao projeto. Então é ele que vai centralizar todas as informações. E aí a gente diz assim, ele vai centralizar as informações como se a gente vive num mundo colaborativo, participativo, se a gente quer ter a administração, a gerência sempre participativa, né? Ou seja, todo mundo dando opinião. A gente fala centralizador porque é por ele que vão passar todas as informações e ele vai ser o tomador de decisões realmente. É lógico que vai ter a equipe técnica que pode dar pode demonstrar a sua posição em relação ao projeto, mas ele é quem tem a experiência maior, né, o gabarito maior para dizer, o projeto está indo certo ou o projeto está indo errado conforme o que foi planejado, ok? Essa pessoa, a ideia de gerente de projetos é quem vai fazer toda essa centralização das informações que estão envolvidas no projeto e para estar distribuindo as informações também
para todos os stakeholders, para todos os colaboradores, para todo mundo que está envolvido com o projeto. Ok? Fredson, esse negócio de centralizar a informação não é no sentido de que ele é o dono da razão. É no sentido de que todos vão se reportar a ele. Isso. Centralizar é nesse sentido. Todo mundo reporta a ele e ele pode informar todo mundo. Beleza? Ok. Perfeita a explicação do nosso Marco Antônio, do nosso gerente de projeto. Bom, depois disso, depois de a gente fazer um breve resumo do que a gente viu na aula passada, que foi uma introdução geral a gerenciamento de projetos, a gente tem os objetivos da nossa aula. Vamos para o nosso primeiro objetivo? Então vamos lá. Compreender as fases do ciclo de vida de um projeto. Pessoal, se existe um ciclo de vida, ou seja, se tem um início e fim, é lógico que vão ter etapas intermediárias até você chegar ao fim. Não é só você iniciar uma coisa e finalizar sem ter um controle geral de etapas, né? Por exemplo, vocês têm, para concluir o curso de graduação, vocês têm etapas que vocês têm que seguir, né? Seja ele passando nas disciplinas, principalmente nas práticas e nas outras disciplinas também, para adquirir cada fase, cada etapa, cada período que vocês vão passando aí para a vida acadêmica de vocês, ok? Então a gente vai tentar desenvolver realmente, ter essa visão de quais são as fases que compõem o ciclo de vida de um projeto, ok? Bom, além dessas fases aí, a gente pode observar no nosso slide, o segundo objetivo é definir a interação entre os grupos de processos do ciclo de vida de um projeto, não é isso, Marco? Isso aí mesmo, Fred. Você comentou então que tem várias etapas, várias fases. Essas fases, elas possuem alguns processos, que são as ações que nós vamos tomar. Só que aí o detalhe, o projeto em si, ele é bem definido por vários métodos e metodologias. Só que a gente consegue observar tudo e ter a noção, olha, essa aqui é esse processo. Aqui eu detecto esse processo. Só que na prática, o processo não tem isso. Como é que é a dancinha aí? Não, eu vou separar o processo tal, Não, esse horário é o processo, não tem jeito. Tá. É tudo, vai acontecendo e a gente percebe que aquele é um processo e a gente pode produzir a documentação que ele exige. E é a importância geral dessa interação entre esses processos. Isso, né? Que é o foco, né? É o foco Eles geral. estão totalmente ligados. Essa interação aí, e trocam informações a todo momento, né? Isso. E é como uma empresa realmente funciona, né? Tem os seus departamentos trocando informações ali a todo momento. Um projeto também tem os seus departamentos, tem os seus grupos de processos que precisam interagir para você ter um resultado bem melhor, para você ter um resultado com qualidade, no tempo desejado, com o custo desejado. Isso, até porque um processo é cliente do outro, não é? Sim, com certeza. Existem dependências, existem processos que podem ser desenvolvidos em paralelo, existem dependências e assim por diante. Ok? Bom, depois do objetivo, vamos para uma breve introdução. Sim, Fred. O detalhe, essa semana o fórum ficou bacana o fórum lá, a participação, valeu Moacir pela participação, esclarecendo bastante a galera. E ficou a dúvida do quê? O pessoal está meio confundindo com engenharia de software, né? Ah, sim, é verdade. Gerência de projeto é uma coisa, engenharia de software é outra. Bom você lembrar disso. Bom, pessoal, engenharia de software é algo não completamente diferente. É algo que está embutido em um projeto de software, ok? Vamos ver um vídeo, né, Marco, agora, um VTzinho a respeito do que vem a ser um ciclo de desenvolvimento de software. Isso. Aqui que chega o ponto de interseção, né? Isso. Um é ciclo de desenvolvimento de software, o outro é o ciclo de vida de um projeto. Isso mesmo. Então vamos ver aí no slide, no VT, o que a gente tem a respeito de ciclo de desenvolvimento de software. Ok, pessoal? Que vocês até já viram na disciplina de engenharia de software. Então, craques já. Um software, ele surge de uma ideia que derivou de uma necessidade do cliente. Então, o meu cliente tem uma necessidade de automatizar alguma tarefa que ele executa manualmente. A partir desse momento, então, surge a ideia do software. O segundo ponto que ocorre depois da ideia é o que a gente chama de especificação de requisitos, ou levantamento de requisitos, onde sentamos o cliente e todos os envolvidos do cliente e detalhamos as funcionalidades que esse software deve ter.
A partir desse momento, parte-se para uma fase posterior, que é a fase de análise de projeto, onde analisamos os requisitos que foram levantados junto ao cliente, ou seja, as necessidades, analisamos do ponto de vista de ciência da computação, do ponto de vista de informática, ou seja, vamos transformar aqueles requisitos, que são aquelas necessidades, em um software executável, em um software que rode em um computador. Então, a partir desse momento, é necessário fazer a análise, é necessário fazer o projeto, é necessário desenhar como que aquele software vai rodar no computador, ou como que ele vai processar aquelas rotinas que a gente especificou na análise de requisito e no levantamento de requisitos. Depois da análise do projeto, parte-se para a fase de construção ou codificação, onde é desenvolvido todos os módulos do sistema, a partir daquela especificação de requisitos levantada. A gente diz que nessa fase é a codificação, onde o desenvolvedor escreve o código que irá compor aquele software. A partir da construção do software, quando já se tem um software pronto, um executável, a gente pega esse executável e vai para uma fase posterior, que é a fase de implantação, onde você vai implantar esse software no ambiente do cliente. A partir desse momento também há o treinamento desses usuários para a utilização daquele software. A partir do momento que os usuários estão treinados e estão competentes a utilizar o software, existe a fase que chamamos de pós-implantação, a fase que acompanhamos o uso daquela aplicação, daquele sistema. Por quê? Porque o sistema pode apresentar algum problema por estar num ambiente novo e está começando a ser utilizado. Então, existe essa fase de pós-implantação, onde acompanhamos aquele software por 1 mês, 2 meses, até o momento que a gente fala que o software está estável. A partir desse momento, o software vai entrar em outra fase, que é a de manutenção e melhoria, que já é durante um tempo indeterminado, um tempo contínuo, até o momento que esse software será desativado. Com todas essas fases, nós damos o nome de ciclo de vida do software, onde ele inicia desde a concepção da sua ideia até o momento que ele é desativado do ambiente onde ele está executando. Durante o ciclo de vida do software também existem alguns outros controles. Um dos controles que a gente fala é o controle de fontes ou controle de gestão e configuração desse software, onde eu preciso controlar todos os artefatos que compõem esse software, desde os códigos fontes, os documentos gerados, isso tudo tem que estar sob controle. Ou seja, caso algum documento desse tenha alteração, eu preciso saber quando foi alterado, por quem foi alterado e por que foi alterado. Então eu preciso estar controlando esses artefatos do software. Legal. Pessoal, vocês viram aí a questão, lembraram lá da disciplina de engenharia de software? De ciclo de desenvolvimento de software, onde você tem levantamento de requisitos, análise de projeto, codificação, manutenção, testes, validação, manutenção, e blá blá blá, e volta para análise de projeto de novo, e gira um ciclo vicioso aí, e só vai acabar quando o software morrer, ok? Bom, esse é um ciclo de desenvolvimento de um software. É importante que a gente entenda, pessoal, que um software, por si só, não é um projeto. Um projeto é você realmente administrar em relação a pessoas, em relação a custos, em relação à qualidade, tudo que engloba, em relação a custos, tudo que engloba um projeto geral. É lógico que dentro de um projeto pode haver um software, pode ou não haver, não é isso, Marco? Então é importante que a gente saiba que o desenvolvimento de um software é uma parte apenas de um projeto, ok? Nem sempre esse ciclo, nem sempre não. Nunca o ciclo de desenvolvimento de software deve ser considerado como um projeto completo. Um projeto completo tem que ter os processos reais de gerência, de gestão que tem que ter para a gente alcançar essa qualidade, para a gente alcançar o escopo delimitado de um projeto, ok? Bom, a gente tem alguns abraços aí para mandar, né? Isso aí. Teixeira de Freitas e principalmente para o tutor de Teixeira de Freitas, que é o Elifaz ou Elifas. Não sei se está faltando acento ali, mas ele tem um papel importante de motivar o pessoal. Isso é muito bom. Isso é uma das características de um bom
professor, de um bom tutor e de um bom gerente de projetos que tem que motivar a sua equipe. E para o Ceará também, qual é? Iguatu, né? Iguatu, Ceará. Um abraço aí pro pessoal de Iguatu. Passei o Réveillon lá de 2008 para 2009, lá em Fortaleza. Eu não conheci essa cidade de Iguatu, não sei se é perto ou se é longe, mas é um estado maravilhoso, que vai valer a pena eu voltar lá em algum tempo aí. É lógico que eu tenho que economizar, fazer um projeto e tal, para poder voltar. Então vamos lá, vamos partir agora, depois que a gente tentou fazer com que vocês entendam melhor a diferença de desenvolvimento de software, de ciclo de desenvolvimento de software para ciclo de vida de um projeto, ok? Vamos ver aí um pouco de introdução a respeito do que são essas fases, né? Do que é esse ciclo de vida. Então são simplesmente as fases que conectam o início ao fim do projeto. A gente falou que um projeto tem uma delimitação de tempo. Isso está mais do que claro. Não existe projeto infinito, ou seja, sem tempo para acabar, sem dizer, quando a gente alcançar esse produto vai acabar. E aí, é lógico que a gente pode desenvolver outros projetos para dar continuidade, mas um projeto tem que ter um fim. E a ideia é que você estabeleça um tempo, uma data específica para atingir o objetivo. Justamente, né? E aí isso a gente consegue com o cronograma. Isso. Bom, já que a gente tem um início e fim, a gente não pode deixar isso solto e jogar as pessoas lá para desenvolverem o projeto até chegar ao produto final na data marcada. Não. A gente precisa de fases de acompanhamento, né? Fases de planejamento, de execução e assim por diante que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje. Então, simplesmente a gente vai tentar ligar o início ao fim do nosso projeto. Ok, pessoal? O que a gente tem mais aí na introdução? Bom, na introdução a gente tem que ver que cada projeto tem suas peculiaridades e deve ser tratado como único. Pessoal, não vem, é lógico que a gente pode aproveitar características de aprendizado que a gente teve em projetos passados, mas cada projeto deve ser tratado como único. Não existe você planejou um projeto passado e um projeto atual tem que ser desenvolvido com a mesma tecnologia, utilizando o mesmo escopo, nunca vai ser igual, pessoal. Nunca um projeto vai ser igual ao outro. Eu acho que a gente pode aproveitar algumas experiências que a gente teve no passado, mas igual, do início ao fim, nunca vai ser. Cada projeto tem um produto único a ser entregue e ele tem que ser tratado como tal, ok? Bom, depois disso a gente tem algumas definições do ciclo de vida, não é isso, Marco? Exatamente, Fred. Vamos ver aí. Primeira coisa, pessoal, nós temos que definir o quê? Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase. O Fredson falou que ciclo de vida possui várias fases. Tem lá, ele já deu uma dica, tem a parte de planejamento, tem a parte de execução, tem a parte também de encerramento, já dando mais dicas. Cada fase dessa, ela gera um subproduto. Não o produto em si que o projeto inteiro pretende gerar, mas cada fase do ciclo, ele gera um produto que vai servir de entrada para o ciclo subsequente. Para o ciclo não, para a fase subsequente. Então, nós temos aqui, no slide, quando as entregas devem ser geradas em cada fase e como cada uma delas é revisada, verificada e validada. Esse é um dos grandes segredos que permitem que o projeto seja bem executado. Cada fase do ciclo, dentro do ciclo nós temos várias fases. Cada fase gera um subproduto. Esse subproduto serve de entrada para o próximo ciclo. Só que antes, nesse intervalozinho, antes de sair de uma fase, passar para outra, o gerente pega aquele produto, faz uma validação, verificação, vê se está tudo correto, senão vai gerar um problema à frente. Se estiver tudo certo, passa para a próxima fase. Esse é um dos ganhos do projeto, né? A ideia é não deixar acumular os erros. Não acumular erro, não propagar erro para frente. Validar cada fase dessa do ciclo de vida para que a gente possa passar para a próxima. Se existe um erro aqui e a gente resolve passar para a próxima fase sem consertar o erro anterior, vai virar uma bola de neve e você vai ter duas frentes de trabalho. Uma para corrigir aqui o seu projeto e outra para ir já continuando a próxima fase. E aí você pode corrigir algo aqui que influencia lá, e aí vira aquele emaranhado de coisa, aquela recursividade toda que vocês devem lembrar lá de estrutura de dados. Certo. Aí você falou uma coisa interessante. O projeto, quando não é bem executado, você tem a impressão que está apagando fogo o tempo inteiro. E aí você perde criatividade, perde desempenho, perde tempo, recurso, dinheiro, com bobagem. E a ideia maior de você fazer uma gestão de projetos, você desenvolver a gestão de projetos,
você desenvolver um projeto dentro de uma empresa, é justamente não apagar fogo. Isso. É você agir proativamente, ou seja, você planejar tudo antes de executar. Vocês lembram da engenharia de software, onde a gente falou que a análise tem que vir sempre antes da codificação? Aqui é basicamente aquilo, você tem que planejar tudo antes de você executar. Ok, pessoal? Então a ideia aqui é você planejar e executar conforme o planejamento e monitorar a execução, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Bom, vamos ver algumas definições a mais que a gente tem no nosso ciclo de vida aí. Quem está envolvido em cada fase e como controlar e aprovar cada fase. Pessoal, importantíssimo a gente saber que nem todos os recursos humanos envolvidos no projeto inteiro, nem todos os stakeholders vão participar de todas as fases do projeto. Vão existir fases do projeto que apenas uma parte daqueles recursos humanos vão ser consumidos, né? Tanto dos recursos humanos como dos recursos físicos, como dos recursos financeiros e assim por diante, ok? Então, cada fase tem a alocação de recursos para aquela determinada fase, ok? E como a gente pode ver aí no nosso slide, a gente tem que montar, né, uma forma de como que a gente vai controlar e aprovar cada fase, ok? Cada fase tem que ser aprovada para que a gente possa ir para a próxima fase. E essa aprovação não é só a aprovação do gerente de projeto dizer, não, tá ok, pode continuar. Não, a documentação é formal em um projeto. A gente vai ver, principalmente nas próximas 3 aulas, nas aulas 3, 4 e 5, com o desenvolvimento dos processos que envolve o gerenciamento de projetos, a gente vai verificar que a documentação de um projeto é a parte mais rica que ele tem. Ok? Por quê? Porque vai gerar conhecimento para a organização. Ok? Bom. Fredson, essa frase aqui, ó. Quem está envolvido em cada fase me lembra um detalhe riquíssimo do ciclo de vida. A gente estabelece quem está no lugar certo, quando está no lugar certo e fazendo o que no momento certo. É verdade. E aí a gente vai ver alguma técnica a respeito disso aí, né? Aquele monte de H e uns 2... um monte de W e alguns Hs, não é isso? Isso aí. Bom, antes da gente continuar com o nosso ciclo de vida aqui, pessoal, a gente vai ver um outro VT, não é isso, Marcos? Isso mesmo. A gente vai ver um VT a respeito do ciclo de vida de um projeto real. A gente vai verificar como que se comporta, quais são como que a gente tem uma visão geral de como que é um projeto dentro desse VT, não é isso? Até para ter a visão que gerenciar projeto é algo um pouco maior do que engenharia de software. Isso mesmo. Então a gente vai sair um pouco do software aqui para a gente tentar ter essa visão mais geral do que é essa gestão de projetos. Ok? Pessoal, vamos ver o VT aí então. Quando falamos em ciclo de vida, a tendência é pensarmos em espécimes vegetais, animais e no próprio ser humano. Mas um projeto, seja ele de qualquer área, também tem um ciclo de vida. Esse carro, por exemplo, não é um ser vivo, mas para que ele pudesse ser fabricado, foi necessário que houvesse um projeto. E todos os anos ele ganha uma nova versão com cores diferentes, acessórios e inovações tecnológicas. Toda e qualquer mudança passa por uma fase de projeto e só depois ela pode ser implementada. Para que um software possa ser desenvolvido, é necessário, antes de tudo, criar um projeto detalhando o seu ciclo, o que será feito na fase inicial, intermediária e final do projeto. No ciclo de vida do projeto, é determinado o que deve ser realizado em cada uma das fases. Por exemplo, qual o trabalho técnico que deverá ser realizado em cada fase, quando as entregas devem ser geradas, como será revisada, verificada e validada, quem estará envolvido em cada fase, como controlar e aprovar cada fase, os custos financeiros e de pessoal. Bom, pessoal, então a gente viu uma visão geral aí do ciclo de vida, o nosso ciclo de vida, o ciclo de vida de um ser humano, ciclo de vida de mudança de um produto, de inovações dentro
de um mercado. Então a gente viu aí que um projeto precisa passar por toda a fase de iniciação, as fases intermediárias, até chegar ao seu encerramento, ok? Bom, e a gente tem uma pergunta super interessante aí no fórum, né, Marco? Isso a mesmo. respeito da engenharia de software e projetos de software, né? Isso, o Douglas está querendo saber se uma está dentro da outra. Isso mesmo. Quem está dentro de quê? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, projeto é algo maior realmente. Dentro de um projeto, sei lá, vamos colocar aí, de montar e colocar para funcionar uma empresa, né, de abrir uma nova empresa. Dentro desse projeto de abrir uma nova empresa, pode estar subconjuntos de desenvolvimento de software. Né? Ou seja, você ter vários softwares para desenvolver ali para aquela empresa funcionar, ok? Então essa questão é você, dentro de um projeto geral, você pode ter um ou mais software para desenvolver. E aí a engenharia de software vai entrar em cada uma dessas áreas aí, ok? Mas nem todo projeto tem a engenharia de software dentro dele, ok? Então quando existir um software a ser desenvolvido dentro de um projeto maior, é lógico que a engenharia de software tem que estar lá com aquelas práticas que a gente sempre falou aqui na nossa aula, ok? Bom, depois desse ciclo de vida aí que a gente viu, a gente vai ver algo a respeito dos custos de um projeto, né? Dos custos de financeiro e pessoal que a gente tem em um projeto. Então, no decorrer do tempo aqui, pessoal, a gente tem na nossa fase inicial o custo e o pessoal que está envolvido no projeto, ele é bem pequeno, né, em relação ao projeto como um todo. Nas fases intermediárias, a gente vai consumindo mais custo e mais recursos humanos até a gente conseguir chegar na nossa fase final e realmente encerrar o projeto, minimizando aqui os custos e os recursos humanos são bem menos alocados. Então, nas fases intermediárias aqui, a gente verifica que o custo e os recursos humanos são bem maiores do que a fase inicial e a fase final. Por quê? Aqui na fase inicial, a gente tem simplesmente o quê? O planejamento, a iniciação do projeto como um todo. Quando a gente vai partir para a execução do projeto, pessoal, aí sim a gente tem uma alocação de recursos em massa, ok? E depois dessa execução, quando a gente vai finalizando o processo, a gente vai liberando esses recursos, se forem recursos humanos, para trabalharem em outras áreas ou trabalharem na organização como um todo, ok? Então, esses aqui são os custos reais de um projeto, né, quando a gente tem um projeto aonde que a gente gasta mais, aonde que os recursos humanos são mais alocados, ok? Bom, além disso, a gente tem também a influência das partes interessadas, né? Isso aqui é muito legal para a gente verificar como que a gente pode influenciar dentro de um projeto. Bom, partindo do início de um projeto, na linha do tempo aqui, a gente tem que a influência que as partes interessadas têm no projeto é muito grande e deve ser muito grande. Por quê? Para a gente planejar o projeto de forma correta, para ele ter o tempo, o custo, o escopo e a qualidade desejada. E aí, o custo de uma mudança no início do projeto é muito pequeno, né? E aí aqui a gente pode ter uma referência lá em engenharia de software, que quando a gente está analisando o projeto de software, o desenvolvimento de um software, a gente tem que os custos ali na fase de análise são muito pequenos. A partir do momento que o projeto começa a andar, a influência das partes interessadas deve ser menor. Por quê? Porque se elas começarem a influenciar muito aqui durante a execução do projeto, é lógico que vai demandar mudanças. E aí essas mudanças vão atingindo valores altíssimos e às vezes podem até fazer o quê? Fazer com que o projeto seja inviável, ok? Então a ideia é você fazer com que as pessoas influenciem mais no início do projeto e depois elas vão deixando de influenciar porque elas já deram a sua contribuição, né, já falaram o que queriam e aí a gente vai começar a planejar e executar o projeto. Se essas pessoas começarem a influenciar muito nos momentos intermediários e finais do projeto, os custos das mudanças que vão existir vai ser bem maior do que se fosse lá no início do projeto, ok? Bom, depois que a gente viu essas duas frases aí, esses dois gráficos, o que a gente tem mais, Marco? Então, a gente tem assim, se eu quiser implantar um projeto,
Tem algum documento que possa me orientar? Algum guia? Tem Tem, um né? guia. Tem um sim. guia, o PMBOK. Isso mesmo, Então, um conjunto de conhecimentos, né, Isso, em relação ao riquíssimo gerenciamento de projetos. conjunto de conhecimento que tem as melhores práticas das empresas que utilizam projetos há muito tempo. Há muito tempo, isso mesmo. Aí o detalhe, as grandes empresas fazem isso, geram lá a documentação. Eu, uma pequena empresa, quero utilizar o guia deles. O que é que eu posso ter? Compra. Compro lá o guia, certo? Só que aí, o contexto, a minha empresa é pequena, eu tenho projetos pequenos. Como que eu faço para adaptar? Aí vem uma questão muito séria, Marco, a questão da cultura organizacional. Chegou. Tudo que a gente viu, lá em qualidade de software a gente viu, em engenharia de software também a gente pode embutir. Pessoal, todos os modelos que a gente vê aqui, todos os frameworks que a gente vê aqui, todas as boas práticas que a gente vê aqui, elas não são feitas para você pegar e implantar elas dentro da empresa do jeito que ela está. Não é uma receita de bolo, é o ponto-chave da nossa conversa Você agora. tem que dar o temperozinho seu ali pro bolo. Isso. Né, conforme a tua empresa. Né, conforme a tua empresa funciona. Então você tem que respeitar essa questão da cultura organizacional, pessoal. Porque senão, se você tentar implantar um conjunto de melhores práticas do jeito que está dentro da empresa, você vai ter rejeição das pessoas, você vai gastar muito dinheiro, você vai passar muito tempo treinando as pessoas. Então o interessante é você pegar, conhecer o conjunto de melhores práticas em gerenciamento de projetos e tentar implantar o que é de útil dentro da tua organização, o que vai ser de útil dentro da tua organização. É lógico que existem coisas, por exemplo, o controle de custos, o controle de tempo, que você não pode abrir mão disso, porque senão seu projeto vai por água abaixo, ok? Bom, depois... O slide atual fala exatamente isso. Isso mesmo. A empresa deve adaptar o ciclo de vida do PMBOK à sua cultura organizacional. Isso mesmo. Um detalhe também, você falou, o PMBOK ele define muita coisa. Você não pode pegar lá todo PMBOK, botar na sua organização. Você vai implantar aos poucos algumas partes que são interessantes, como controle do custo, controle do tempo. Essas aí você não pode abrir mão. Isso E mesmo. tem outras que você pode ir implantando aos poucos, azeitando toda a sua equipe para que todo mundo se adapte e o guia passe a ser a parte da sua cultura organizacional. Azeitando? Como é? Azeitando, temperando, assim, aos poucos. Sim. Não, Legal. sem vir de uma vez que o pessoal acaba tendo uma resistência. Isso mesmo. Essa questão do azeitar aí é bastante interessante, a gente já riu muito a respeito disso, não é isso? Certo. Bom, depois do que a gente viu a respeito do ciclo de vida aí, do PMBOK, a gente vai ver algumas fases aqui, né? A gente falou em entradas, lógico que a primeira entrada que existe em um projeto é uma ideia, os clientes têm uma ideia qualquer em relação ao que é o projeto, e aí a gente está na fase inicial. E o que a gente tem como saída nessa fase inicial? A gente tem a ideia como entrada e a equipe de gerenciamento de projetos aqui na entrada também. Vocês veem que é uma equipe de gerenciamento de projetos, não é só o gerente de projetos aqui, por exemplo. Como saída, a gente tem o termo de abertura do nosso projeto e a declaração do escopo do projeto a ser desenvolvido, ok? Bom, tendo isso, né, o termo de abertura e a declaração de escopo, a gente vai começar a fazer o quê? A planejar o projeto. É lógico que essas saídas aqui vão servir como entradas para o nosso planejamento aqui. E aí vai entrar algo muito importante que é a linha de base, que também é chamada de baseline. O que é esse baseline? Bom, esse baseline vai servir simplesmente como uma linha para dizer, ó, os teus custos, os teus recursos humanos têm que ser alocados dessa forma aqui. E aí, quando você estiver executando, você vai verificar lá o que está sendo real e o que foi planejado. Será que o meu gráfico está saindo dessa linha? Se estiver saindo, é porque tem algo errado. Ou está sendo mal executado, ou foi mal planejado. E aí o gerente de projetos entra, ou a equipe de gerenciamento de projetos entra, para poder analisar essa parte aí. Ok? Bom, depois que a gente desenvolve a linha de base, a gente tem o progresso da nossa execução do nosso projeto, né? Então é uma saída da fase intermediária. Depois a gente tem a aceitação do nosso cliente, a aprovação já está na fase final, e aí a gente tem como entrega o produto, e aqui entenda-se como produto ou serviço ou inovação dentro de um projeto. Então a gente percebe que a gente tem 3 fases distintas aí, a inicial, que vai servir
realmente vai ter como entrada uma ideia qualquer e a equipe de gerenciamento de projetos vai entrar para transformar essa ideia em quê? Em um termo de abertura e a declaração, né? Você vai desenvolver o que vai ser o escopo do projeto. Depois você planeja, executa e o cliente vai aprovar tudo que você desenvolveu, tudo que você executou e como entrega final a gente tem o nosso produto ou o nosso serviço ou a nossa inovação ou seja lá o que for, não é isso, Marco? É isso mesmo. Como que tá o fórum? Tá bom, bombando? Tá bombando, sim. O Douglas está querendo saber aqui. Falando, já aproveitando o quadro aqui, o custo aumenta na medida que vai passando as fases do projeto. Imagina aqui, Douglas, você definiu, fez todo um planejamento aqui na fase inicial e você tem tudo que será executado. Então você avança nas fases e começa a executar aqui na fase intermediária, executar o que foi planejado anteriormente. Quando chega nessa fase, o cliente pede uma modificação no projeto, o que tinha sido feito aqui. Como já tem muita coisa executada, pronta, às vezes você já tem um software em fase de teste. Aquilo ali tudo precisa ser modificado. O custo para isso é alto. Imagina até, piorando um pouco a situação, quando você está na fase apenas de testes, uma boa parte dos desenvolvedores já foram dispensados do projeto. Você vai precisar recontratar pessoas para consertar ou para atender a modificação exigida pelo cliente. Por isso que os custos tendem a aumentar quando avança as fases do projeto. Legal. Bom, então realmente uma coisa que em software a gente tem muito isso, né? Quanto mais a gente deixa para modificar algo quando está desenvolvendo, quando está testando, é mais custoso para a gente precisa alocar mais tempo, alocar mais pessoas e às vezes a gente precisa modificar a estrutura do projeto, de banco de dados, de relacionamento entre classes. Chave primária, chave estrangeira, modifica muita coisa. E aí vai complicar realmente para a gente. Os nossos recursos humanos vão perder realmente tempo em relação a isso, ok? Bom, depois que a gente viu essas fases de um ciclo de vida, a gente vai ver uma teoria muito bacana, não é isso, Marcos? Isso aí, uma teoria que permite a gente criar um documento que vai auxiliar. Pode ser assim, olha, é isso aqui que eu tenho que fazer. Isso mesmo. Então esse princípio é chamado de 5W2H, não é isso? E aí a gente vai ver por que tem tanto W, por que tem tanto H, não é isso, Marcos? Isso. Então vamos lá para o nosso slide ver. O primeiro H aí é o why. Por quê? O primeiro W é o why. Eu falei H? Falou H. Tá bom. Primeiro W, pessoal, são 5 Ws. Vem tudo da palavra, tudo de termos em inglês. O primeiro W, why. Aí nós temos aqui no slide. Por que o sistema está sendo desenvolvido? Você vai compor no seu documento a resposta para isso. Você coloca lá, por quê? E você justifica por que o sistema está sendo desenvolvido. Você vai ter claramente ali em um documento. O segundo W, são 5. O segundo W, vamos acompanhar. É o what. O que vai ser feito no projeto. Justamente. E o objetivo, não é? O objetivo geral, e a gente tem esse objetivo lá no planejamento. A gente planeja realmente o que vai ser feito. Isso. Voltando um pouco lá no slide anterior, why. Lá no why, por que vai ser feito, a gente pode verificar uma questão muito importante. As pessoas, Marco, elas só se sentem motivadas, só se sentem com vontade de fazer algo se elas souberem o sentido daquilo. Por que eu vou desenvolver algo? Por que eu estou desenvolvendo esse sistema? Por que eu estou desenvolvendo essa rede aqui na empresa que eu estou fazendo? As pessoas só se sentem motivadas quando elas veem sentido nas coisas. Ok? Bom, o segundo W aí que a gente vê é o que, né? Isso. O que vai ser feito? O que a gente vai desenvolver, pessoal? O que a gente vai traçar como produto? O que a gente vai oferecer como serviço novo em relação ao nosso projeto. Então, a gente precisa ter isso bastante delimitado e a gente delimita isso, como a gente viu aqui, lá no planejamento. A gente define o escopo real do que vai ser feito. Isso é bastante importante, a gente definir corretamente esse escopo para não ficar arestas a serem aparadas no futuro, ok? A gente delimitar até onde vai o nosso projeto de software, até onde vai o nosso projeto de hardware ou qualquer outro projeto que vocês venham a desenvolver. Ok? Temos mais outro W, não é isso? Temos sim. O terceiro é quem
Isso aqui é importantíssimo. Não. Sim. Quando? Quando? Isso. Quando será feito? Aí a gente lembra das fases, que a gente vai colocar o quê? Em cada fase você vai estabelecer, isso eu vou fazer nessa fase. Essa tarefa eu vou desenvolver nessa fase. Isso mesmo. E aí você vai tendo o quê? A composição de todas as ações que serão tomadas. Todas as atividades. Isso. E aí, pessoal, vem algo muito importante, que é a questão do tempo. Sim. O tempo em projetos, principalmente em projetos que envolvem o pessoal da TI, que as outras áreas já olham assim, e o pessoal da TI é pessoal enrolado. Né? Então, essa questão do tempo, a gente tem que ter realmente disciplina de fazer as coisas conforme o planejamento. Isso é indispensável para que a gente tenha um projeto de sucesso. Ok? Bom, o próximo W aí, sem errar mais as letras, é o quem. Quem é responsável por uma função? Marco, já aconteceu com você, sei lá, ligar para um operador de telemarketing e ele ficar passando. Não, isso aí não é responsabilidade da nossa área, vamos passar para outra. Aí a outra vai, não, isso não é responsabilidade da nossa área, vai para outra. Isso também acontece nas organizações físicas aqui. Você vai na TI e diz, eu quero arrumar o Windows lá, tá dando problema, eu quero que o pessoal vá lá. Não, isso aí não é aqui no departamento de desenvolvimento, não. É lá no hardware. Não seria importante cada pessoa saber de uma organização ou de um projeto, como a gente está falando, quem é responsável por cada função? E deixar isso transparente para a organização? É essencial, pessoal, a gente saber quem é responsável pelo que dentro de um projeto. Ok? Por quê? Porque se a gente não entender algo em relação ao que foi desenvolvido ou ao que foi planejado, a gente sabe aonde que a gente deve, quais são as pessoas que a gente deve procurar. Ok? Então, essa questão de você definir as funções de cada pessoa dentro do projeto é essencial e a gente vai ver que isso se constitui até num grupo de processos lá do nosso PMBOK. Num grupo de processos, não. Em um processo, eu enrolei aqui. É em um grupo de processos mesmo lá, que é em uma área de conhecimento do PMBOK chamada Recursos Humanos, que você tem que definir quem é responsável pelo quê, quem vai responder pelo quê dentro do projeto. Ok? Temos mais um W? Ainda tem o último, né? Que agora sim é o onde. Onde estão localizados na organização. O que está organizado? Os recursos físicos, humanos, os recursos humanos, os recursos financeiros, que geralmente é lá no caixa. Isso. Não, essa aqui a gente estabelece até o quê? Se o recurso é interno ou externo. Sim, se tem doação externa para influenciar no projeto, justamente, para investir no projeto. Ou se tem colaboradores externos que vão ser recrutados. Né? Então, onde estão localizados dentro da organização, e aí vem uma questão até de administração, de organização da tua empresa. Por quê? Porque se você não conhecer o teu pessoal, né, não conhecer a técnica de cada um dentro da tua empresa, você realmente não vai poder saber, quando for desenvolver um projeto, quem vai poder ser alocado aonde. Ou seja, para eu desenvolver uma página web, quem são o pessoal que tem mais técnicas em relação a design, por exemplo, a gente desenvolver o design da nossa página na internet. Se a gente não tiver isso dentro da empresa, não tiver uma matriz de conhecimento dentro da empresa para a gente conhecer o nosso pessoal, vai ser meio difícil a gente sair perguntando para um e para outro para a gente poder montar a equipe para executar determinada tarefa dentro da organização. Bom, no nosso slide aí a gente vai começar agora com a próxima letra, não é isso? Então, H. Então vamos lá para o nosso primeiro H. Como o trabalho será conduzido técnica e gerencialmente? É muito importante a gente saber que existe a parte técnica, né? Que existem os técnicos que vão desenvolver, que vão executar e que vão ajudar também no planejamento, eles são essenciais no planejamento, mas a gente precisa entender também que tem a parte gerencial, não é isso? Então, como que vai ser conduzido esse trabalho, Marcos? Isso, aqui a gente pode estabelecer qual o momento certo de fazer determinada atividade, determinada ação, para Justamente. Sempre focando no objetivo, para alcançar o objetivo geral do projeto. Justamente. Então, como o trabalho será conduzido é essencial e isso tem que estar transparente para toda a equipe do projeto. Ok? Então, essa diquinha aqui do W5W2H é importante para isso. A gente compõe um documento que tem uma visão geral do todo, para você ter um auxílio no planejamento. Justamente.
E a equipe de gerenciamento de projetos é quem é responsável por desenvolvimento desse documento. Mas ela tem que deixar isso transparente a todos os stakeholders do projeto. Isso. Ok? Vamos para o nosso último H aí. Quanto é necessário para cada recurso? Pessoal, isso é indispensável. A gente tem que saber quanto custa cada pessoa, cada hora que ela vai trabalhar, cada recurso físico que a gente precisa comprar. Se a gente não tiver um custo, o teu diretor, o teu chefe, o teu gerente nunca vai aprovar um projeto teu. Porque o que importa para ele no final é o custo e quanto que aquele projeto vai retornar de investimento para a organização. Ok? Então você tem que, quando você for planejar um projeto, você tem que ter em mente quanto vai custar cada recurso. E aí é um trabalho muito melindroso, né? Lógico que você tem variações, existem projetos que dependem de recursos externos que eu digo de fora do Brasil realmente. E aí tem a variação do dólar que você tem que levar em consideração. Então é algo muito trabalhoso de ser feito, essa questão do quanto vai custar cada recurso alocado para cada tarefa, para cada atividade, para cada processo dentro do nosso projeto. Não é isso, Marco? E falando já de processos, né? Vamos lá. Vamos conhecer alguns, já assim, nós vamos abordar bem cada uma dessas etapas mais para frente. Mas vamos já dar uma palhinha no quais são os processos encontrados no PMBOK. Isso. É o guia que a gente tem que nos auxilia bastante. Primeiro processo de inicialização. Nesse processo nós vamos compor alguns documentos iniciais para dar validade, para dar partida no projeto. Esse aqui, processo de inicialização, compõe o start do projeto. Segundo processo, nós temos aqui planejamento. Nesse processo, nós vamos fazer o quê? Compor todo o planejamento do projeto em si. Fredson, que tipos de documentos a gente já propõe aqui? A gente propõe todas as atividades que vão ser desenvolvidas. Isso. E quem vai estar alocado, né? Quanto custo vai estar alocado, qual é a qualidade esperada para cada produto que a gente vai desenvolver. Então, W5W2H, a gente usa aqui bastante. A gente tem um documento rápido de fazer que já vai auxiliar completamente a parte de planejamento do projeto. Isso agora mesmo. Aqui, a gente tem o quê? Uma dicasinha. A gente detecta algumas setas. Primeiro, inicialização e vem para parte de processo de planejamento. E a gente vê aqui um ciclo. Esse ciclo, depois do planejamento, a gente passa para a execução. E aí, a riqueza do projeto. Depois da execução, a gente vem para o controle. Execução não precisa falar muita coisa, não é? A gente vai executar todas as atividades que foram planejadas. Aqui a gente dá mão na massa. Depois da execução, o que vem? Controle. Aqui a gente faz toda a validação do projeto e esse controle pode ser que exija que volte para o planejamento. Olha, precisa melhorar isso aqui. Planeja como consertar. Aconteceu algum problema, algum stakeholder precisou sair de férias, viajar, casou, você precisa suprir a ausência dessa pessoa. Como que você vai fazer isso? Replanejando, às vezes é necessário replanejar. E aí você tem aqui e volta novamente para a execução e fica nesse ciclo. Até que você se dê por satisfeito e venha para o encerramento. O encerramento, pessoal, quando eu comecei a mexer com essa questão de projeto, eu pensei, encerramento é entregar para o cliente e acabou. Não é. Encerramento tem várias ações importantíssimas para o projeto. Uma delas que eu achei muito interessante. Todas as contas que o projeto gerar, você tem que quitar no encerramento. O projeto tem que encerrar sem deixar nenhuma pendência. Sem fiado, né? Sem fiado. Fiado só amanhã. Fiado só amanhã. Então aqui, ó, no encerramento você entrega para o cliente gera um documento falando que está satisfeito, é isso realmente que eu queria, e todas as contas, todos os recursos são devolvidos, sanados, finda-se. Todos os contratos são finalizados. Isso, todos os contratos são finalizados. Parte muito importante, encerramento do projeto. O Marco falou uma coisa interessante, que apesar de isso representar bem um ciclo, e a gente precisar desenvolver esse ciclo aqui, os processos de controles podem ser perfeitamente desenvolvidos em paralelo aos de execução, ok? O processo de controle é justamente para verificar se essa execução está sendo feita de forma correta. Se tiver, continua. Se não tiver, replaneja. É lógico que a gente não vai
tentar modificar aqui com algum técnico, não. A coisa tem que voltar para o planejamento para a gente replanejar as coisas e executar de forma correta. Até para ter uma visão do todo. Isso mesmo. Bom, depois desses grupos de processos aí, o que a gente tem no nosso slide? Cada processo, pessoal, é descrito em termos de suas entradas, saídas e as técnicas e ferramentas que dão suporte à sua execução. Então, pessoal, cada processo que a gente vai ver aqui dentro de cada grupo de processos que a gente tem aqui, eles vão ter as suas entradas, ou seja, vão ser documentos, sejam eles organizacionais ou seja referentes ao projeto, vão ter as suas saídas, né? Vou dizer, cada processo ele tem que gerar uma saída. E aí, cada saída dessa, em relação à entrada e à saída, existem técnicas e ferramentas que a gente deve utilizar para a gente desenvolver o processo de forma correta, para a gente desenvolver as atividades todas que compõem o processo de forma correta, ok? E aí, cada processo desse está dentro desse grupo de processo, está dentro de um grupo de processo desse, seja ele de iniciação, de planejamento, de execução, de controle ou de execução, ok? Bom, depois disso vamos tentar definir melhor aí Vamos dar uma palhinha em cada um dos processos. Isso Inicialização, mesmo. Pessoal. Praticamente a gente tem o quê? Aquele feeling, você percebe que tem esse nicho aqui de mercado que eu posso gerar um produto e obter algum benefício. Iniciação, a gente tem o quê? A gente identifica necessidades e oportunidades para obter algum benefício. E nesse processo a gente define um dos principais itens do projeto. Objetivo, benefícios e custos do projeto. É lógico que não vai ser um custo final, Marcos. Isso aqui é uma estimativa de custos, não é isso? O custo mesmo a gente define mais para frente. Lá no planejamento, não é isso? E o que vem a ser o planejamento? É a seleção da equipe gerente de projeto, ou seja, você seleciona realmente quem que vai participar da gerência de projetos. Você tem um orçamento de custos e cronogramas, parte essencial do gerenciamento de projeto. Você tem análise de riscos e planos de qualidade. Então a gente falou de muita coisa aqui, pessoal, que a gente precisa ter no planejamento. Custos, cronograma, tempo, que é essencial, formação de equipe, qualidade, verificar os riscos que vai ter o nosso projeto. A gente precisa identificar os riscos. Por quê? Porque todo projeto tem um risco, pessoal. Não pensem vocês que, vou desenvolver projeto. Você quer desenvolver projeto? Você tem que estar ciente que você vai correr risco. Você tem que estar ciente que o teu projeto corre riscos. E você tem que fazer esse levantamento de riscos e tem que traçar planos em que, se esses riscos se tornarem reais durante a execução ou planejamento do projeto, o que você vai fazer? Quais são as tomadas de decisões que o gerente de projetos pode fazer quando esses riscos vierem à tona, se vierem dentro do projeto, ok? Falou uma coisa aqui, cronograma. Eu lembrei que uma vez eu fui orientar um rapaz e ele não sabia o que era cronograma. Então vamos dar uma palhinha. Cronograma, pessoal, é um documento que você estabelece todas as tarefas que você precisa executar e dando estabelecendo um período de tempo que você vai dedicar a essa tarefa. E aí você tem uma visão completa ali de tudo que você vai fazer e quando vai fazer. Isso é importantíssimo. Mesmo. E aí a questão do cronograma, Marco, é interessante porque a gente pode verificar quais são as atividades que a gente pode desenvolver em paralelo, quais são as atividades que dependem uma da outra e assim por diante, né? Isso. E aí tem outra coisa bastante interessante que a questão do tempo, a gente vai ver na aula que vem, não é isso? Isso mesmo. Então na aula que vem a gente vai dar uma visão geral do que é realmente o tempo, o que vem a ser o desenvolvimento desse cronograma, ok? Depois do planejamento vem o quê? Execução, que é a operacionalização do plano. Você tem o plano, você sabe o que tem que fazer. Essa parte o quê? É a parte que despende de maior recurso humano e recurso financeiro. É a execução de fato. Todo mundo vai botar a mão na massa aqui para gerar o produto que foi planejado. Isso mesmo. E aí a gente tem a questão do controle, que são as análises de progresso e planos são atualizados e revistos. Ou seja, você precisa analisar se a tua execução está sendo feita de forma correta. Outro ponto que ações preventivas e corretivas são tomadas nessa fase de controle. Ou seja, conforme esteja a execução, a gente tem que saber o que a gente pode fazer para a gente ou ir para o caminho certo ou replanejar o nosso projeto. A gente vai realmente controlar se a execução está saindo de forma exata do que foi planejado. A gente sabe que em um projeto é quase impossível a execução
ser igual ao planejamento, mas a gente tem que chegar ao máximo de semelhança aí. A gente tem que ter o mínimo de desvios quando a gente for executar o nosso projeto. Depois da fase de controle, que o Marco até citou aqui, é a fase de encerramento, não é isso? Que é quando a gente fecha todos os contratos e faz a entrega do produto. Também nós temos o quê? A avaliação do trabalho executado, avaliação por parte do gerente e também por parte do cliente. E nós temos que satisfazer esse cliente. E aí satisfazer em relação a custo, prazo, ao escopo real do que foi proposto o nosso trabalho, ok? É como o exemplo da Copa. Se conseguir implementar todos os estádios do Brasil após a Copa, não satisfaz o cliente, que somos nós que queremos a Copa aqui. É verdade. E aí tem algumas questões de qualidade também, né? Será que, por exemplo, falando em Copa, será que a seleção do Dunga vai satisfazer em qualidade, né, em aquele futebol arte que a gente está acostumado a assistir às nossas expectativas? Vamos continuar, vamos lá. Então vamos lá. E uma última ferramenta que a gente tem, uma última figura que a gente tem aqui, a interação de grupos em processos em um projeto. Então a gente tem um grupo de processo de iniciação, que geralmente está só no início, realmente, na linha do tempo aqui de vocês. Ele interage com o projeto muito pouco e apenas no início. De planejamento, que aí você vê que é uma fase bem maior de processos. A fase de execução também bem grande. A fase de monitoramento e controle, que vai desde o início até o término. E tem a fase de encerramento do nosso projeto aqui. Bom, esses são os grupos de processos, e aí a gente pode generalizar que esses grupos de processos fazem um ciclo de vida real do que vem a ser o nosso projeto. É isso, Marco? A fase inicial, intermediária e de encerramento estão descritos nesses grupos de processos que a gente vê em relação à iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, ok? Ela é boa, essa figura, que ela deixa claro que não são processos isolados. Está tudo aqui interligado em execução. Pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês a respeito de ciclo de vida. Ciclo de vida. Estamos esperando vocês lá no nosso fórum. E aí, até a próxima semana. É feriado aqui em Palmas, mas a gente vai estar aqui com vocês. Sim, tem o pessoal que está formando amanhã. Parabéns. É isso aí. Parabéns para vocês, pessoal. Até mais.